Boa noite a todas, todos e todes. Hoje, continuamos a nossa conversa sobre a situação da Covid-19 em Taubaté, com a biomédica Thaís Porto Bayer e a enfermeira Cláudia Paixão, pois um encontro não foi suficiente para a gente sanar todas as dúvidas e questionamentos do público. Bom, antes da gente começar, eu gostaria de apresentar os dados mais recentes do combate à Covid na cidade. No dia 6 de fevereiro, Taubaté voltou para a fase laranja. Isso, no entanto, não significa que a situação de contaminações e mortes melhorou. Na quarta-feira, 10 de fevereiro, ou seja, ontem, nós tínhamos um total de 16.179 contaminados e 268 mortos. A ocupação de leitos de enfermaria era de 70% e de UTI 75%. E a melhora nessa taxa de ocupação não se deu, como eu disse antes, por conta da redução de número de contaminados e óbitos, mas sim porque mais leitos foram ativados pela prefeitura. Portanto, gente, fundamental que cada um de nós tenha consciência da importância de se cuidar e de cuidarmos um dos outros, seguindo todos os protocolos de segurança. Boa noite, Thaís. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Lari. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, muito feliz de estar com essas duas profissionais incríveis e mulheres que eu admiro tanto. Recebemos muitas perguntas do público, tanto durante a entrevista ao vivo, quanto depois no WhatsApp do Elabora. Então, a gente ficou muito feliz com a participação e principalmente com o agradecimento do público pela informação que eles estavam recebendo. Exato. Porque, gente, olha, continua muita desinformação, muita gente defendendo o tratamento precoce, desestimulando o uso de máscara, desestimulando o distanciamento, imunização, e é uma batalha para a gente que busca a informação científica, sabe, combater toda essa desinformação e ainda convencer as pessoas de que a gente está trazendo informações amparadas pela ciência, pelos órgãos de saúde nacionais, internacionais, por profissionais como a Cláudia e a Thaís. Então, é muito importante que busquem fontes confiáveis. E outra, médico nem sempre também está defendendo, os médicos nem sempre estão defendendo o lado certo dessa história. Então, busque os órgãos de saúde, vejam o que eles estão dizendo a respeito, de mais atualizado, porque, gente, muitos riscos, além do risco do vírus, existe um risco que é o uso de medicamentos não comprovados cientificamente, que trazem efeitos colaterais graves. Essa semana, um médico, inclusive nas redes sociais, divulgou um paciente jovem vai ter que fazer um transplante de fígado por causa de uso desse tipo de medicamento que não é para Covid. Então, vamos tomar cuidado com isso e vamos ouvir hoje de novo essas duas especialistas maravilhosas sobre esse e tantos outros assuntos aqui que a gente tem para tratar hoje. Bom, gente, já vou começar falando, assim, atropelando de novo. Vamos começar para a gente dar conta de todos esses questionamentos que o público mandou, né? Bom, vocês estão acompanhando esse processo de imunização dos profissionais de saúde. Taubaté, aí eu queria saber de vocês, quais vacinas Taubaté recebeu? Se vocês poderiam nos falar um pouco sobre a eficácia e segurança das vacinas disponíveis no município, se as vacinas terão efeito sobre as mutações que têm sido descobertas e estão acontecendo no país e no mundo. E é importante porque, né, como eu disse, aqui a gente tem parlamentares, comunicadores e até mesmo médicos tentando desencorajar a população a se imunizar, questionando essa eficácia das vacinas, né, com um tom bem ideológico que foge completamente às prerrogativas científicas. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho das vacinas que a gente recebeu em Taubaté, como está essa imunização, qual é a segurança e eficácia delas, e se elas conseguem pegar essas mutações que já estão acontecendo, como que a gente se informa sobre essa questão toda. Aí vocês veem quem que vai começar, Thaís? Hoje, invertendo? Vamos lá. Bom, primeiro, só para poder continuar o que você comentou sobre profissionais médicos que falam sobre o tratamento precoce, né? Apenas um comentário acerca disso, que existem profissionais bons e ruins em diversas profissões. Então, isso também ocorre
com a medicina, né? Então, para a gente ficar bem alerta com relação aos profissionais aí. Em se tratando de vacina, o que hoje nós temos autorizado para utilização no país são 2 vacinas, né? Que é a da Oxford AstraZeneca e a Coronavac, né? Do Instituto Butantan, aí, em parceria com a China. E aí, essas 2 vacinas nós recebemos no município de Taubaté. Elas foram distribuídas conforme a disponibilidade. Então, nós tivemos primeiramente a Coronavac disponível e depois, em um dado momento, recebemos uma quantidade da outra vacina, que é a Oxford AstraZeneca, que aí tem a parceria com a Fiocruz, no Rio de Janeiro. E essas vacinas, existe uma polêmica acerca da vacina Coronavac, porque ela tem a parceria com o quê? Com a China. E aí nós temos alguns negacionistas que acreditam que foi criado em um laboratório o vírus, e aí por ser relacionado à China não tem eficácia. Já ouvi comentários como, por exemplo, eu vou esperar outra vacina, porque essa tem 50% de eficácia. Então, o que é isso? Você tem 50% de chance, estou falando da Coronavac, tá? 50% de chance de desenvolver, de pegar, de se contaminar, de ter coronavírus, tá? E você tem chances menores de desenvolver isso de maneira grave e uma chance 0 de se internar de uma forma mais grave ainda, precisando de uma assistência, tá? Então, assim, qual que é a melhor vacina? É aquela que está disponível primeiro. Porque qual é o foco da vacinação hoje, tá? Nós precisamos vacinar o máximo de pessoas possível para que, assim, diminua a possibilidade, mesmo que em 50%, de ter o Covid, e se tiver, vai ter 0 chance de internação. Então, o que significa isso? Eu não vou ter o sistema de saúde em colapso, como nós avaliamos aí, vimos isso, está acontecendo em Rondônia, aconteceu no Amazonas. Então, assim, o foco principal neste primeiro momento é isso. Agora, outro assunto polêmico é a questão de atingir, então, essas variantes, né? Nós temos aí uma mutação, tem a variante brasileira já conhecida, aí tem a variante da África do Sul, e provavelmente vão surgir mais, tá? Por quê? Quanto maior a transmissão desse vírus, maior a possibilidade dele sofrer mutações. Então, a população vai se infectando em grandes quantidades e o vírus ele vai sofrendo mutação, é a seleção natural. Conforme ele vai infectando as pessoas, ele vai passando por diversos organismos, sofrendo mutações, e a mutação pode ser mais grave? Em dados casos até pode, porém, essas mutações identificadas, elas têm um potencial de transmissão maior. Então, eu tenho mais pessoas contaminadas com maior facilidade, o que vai possivelmente nos levar a ter uma utilização exacerbada do sistema de saúde. Porém, as 2 vacinas hoje que estão sendo aplicadas no nosso país e também em Taubaté, a maior quantidade em Taubaté é realmente da Coronavac, tá? Mas as 2 vacinas, elas estão indicadas para uso. Elas foram aprovadas, elas tiveram um estudo elaborado, assim, mas a vacina em 10 meses ficou pronta, quer dizer, não confio, como que pode? Não, lembro vocês que nós estamos em 2021, o processo de vacinação, falando especificamente do Brasil, ele já iniciou há muitos anos, e essas cepas, elas vêm sendo estudadas. Então, nós temos um novo coronavírus, porém já existiam outras classes de coronavírus, que já eram estudadas, que já existiam análises. Então, a informação hoje para os cientistas, ela é maior. Então, eu posso pegar uma informação já existente de uma vacina que já é aplicada, e aí fazer um estudo em cima disso, modificações, e avaliar dentro do contexto que nós vivemos. Lembro ainda que nós temos o mundo inteiro trabalhando para essa solução. Então, de fato, vai ser mais rápido. E temos uma coisa, né, Thaís, que é a tecnologia, né? A tecnologia. Porém, Flávia, a tecnologia também nos traz alguns impasses, como as fake news que nós temos que encarar, né? Pois é. E que eu vejo que a maneira mais
dura para se trabalhar com fake news é fazendo isso que a gente está fazendo agora, é passando informação. Porque é muito fácil você ter o acesso a qualquer notícia, a qualquer dado, mas precisa saber se isso está embasado, se isso de fato é algo que é factível, né? Então, um exemplo, não vou tomar vacina porque vai mudar meu DNA. Não vai mudar o seu DNA. Não existe nenhuma vacina com potencial de alteração de DNA. Não existe nenhuma vacina, inclusive, que tenha o potencial de desenvolver a própria doença. E aí, mais tecnicamente falando, a diferença das duas vacinas hoje presentes no Brasil é que a Coronavac, ela tem o vírus inativo, então é o vírus morto. E a da AstraZeneca, né, da Oxford, ela tem um adenovírus, uma parte de um adenovírus, então não é o coronavírus, é um outro vírus, para poder ter toda a tecnologia dela empregada. Então essa é a diferença, propriamente dito, isso leva a eficácias distintas, ou mesmo de ter, não de uma forma grave. Então, o coronavírus é uma forma leve, né? Eu vou ter uma coriza, eventualmente eu posso espirrar, ter tosse seca, enfim, mas sintomas leves, até perda de olfato e paladar, mas eu não vou ter uma necessidade de buscar o atendimento de saúde, né, de precisar de um suporte para que dessa forma outras pessoas que tenham de fato a necessidade possam fazer a utilização. E aí o que é importante? Ter critérios também de utilização da vacina. Então, definir critério é fundamental, porque o tempo também faz diferença. Quanto mais o tempo passa, mais possibilidade de mutação nós temos, e aí maior a possibilidade de a gente ficar nesse limbo por muito tempo. E aí um depende do outro nesse sentido de vacinar. Para a gente se proteger estatisticamente, mais de 70% da população tem que estar vacinado, porque aqueles 30% acabam sendo protegidos, né, entre aspas, por esses 70% vacinados, tá? E na velocidade que a gente tem recebido vacinação, tanto no município de Taubaté, quanto na região e no país como um todo, isso vai demorar bastante. E aí, claro, as mutações vão acontecer, provavelmente a gente vai ter que se vacinar novamente, em um outro momento, com uma outra vacina, assim como acontece com a gripe, que a gente toma vacina todo ano. Né? Por que isso? Porque existem certas mutações que são estudadas. E aí muita gente fala, não, eu tomei vacina da gripe e aí eu tive gripe. Não, você teve um resfriado. É que muitas vezes se confunde, né? Mas são questões diferentes. Tá? E aí, uma última questão acerca da vacina é que qual que é a função da vacina propriamente dita no nosso organismo? É simular para o nosso organismo que a gente teve a doença, para que assim o nosso organismo tenha anticorpos para combate, então anticorpos de memória. E aí mesmo aqueles que já tiveram a doença precisam também se vacinar. Hoje a gente está trabalhando aí com 30 dias depois de ter se contaminado, tá? Que é o que se estudou e que se tem avaliado até o momento. Então, tive coronavírus 30 dias depois, eu posso tomar vacina. Mas precisa tomar sim, porque é uma imunidade diferente, é uma imunidade que você vai adquirir anticorpos de memória. Então, não fiquem com medo de tomar vacina, isso é estudado há muitos anos. Nós tivemos, inclusive, duas doenças importantes erradicadas no país, que foram a varíola e a poliomielite, porque teve vacina. Tinha muita gente que morria porque não vacinava. Então, é importante a gente ter esse olhar histórico e pensar também como vai ser lá na frente. Quer dizer, se eu me vacino, eu protejo também o outro. Sim. Claudinha? Eu gostaria apenas de acrescentar, né, que a questão da vacinação, por exemplo, se você entrar no site do Ministério da Saúde para consultar a eficácia, por exemplo, da vacina da varicela, da catapora, ela é 70%, 70% a 90%, e 95% de eficácia nos casos graves. Então, assim, nenhuma vacina vai te dar uma margem de 100% de segurança, né? Quando a gente pensa a vacina no Brasil, a gente precisa pensar na efetividade da vacina, na eficácia da vacina, e em toda a questão de armazenamento, né? Então, a gente entende, e foi amplamente divulgado em mídia, a questão das vacinas
da Pfizer, por exemplo, em que precisa de um armazenamento em uma estrutura de 20 a 70 graus abaixo de zero, né? Se você for pensar em aplicabilidade disso no país, você não consegue fazer toda a logística de transporte num país que tem uma dimensão continental como o Brasil e garantir que você não vá perder doses tendo que fazer essa logística de transporte e armazenamento numa temperatura tão baixa, né? A gente precisa pensar que a vacina ela foi uma estratégia para conter morte e evitar o colapso no sistema de saúde. Então, para isso, a vacina da Coronavac está apta. Ela tem essa efetividade estudada, então, a questão do acometimento pela doença de uma forma mais grave mostrou uma eficiência de 100%, né? E, além disso, pensar que o sistema de imunização, até como a Thaís colocou, né, o vírus ele tem sido estudado há muitos anos, em outros países nós já tivemos estudo do vírus em manifestação em camelo, em morcegos, em outros animais, então já existia um monitoramento acerca disso. O que houve foi uma adaptação na pesquisa, porque as autoridades aí sanitaristas já haviam há certo tempo falado da possibilidade de instalação no homem, né, do vírus no homem, fazer do homem hospedeiro. Então, assim, pensando em nível de segurança, não há o que se questionar acerca da eficácia da vacina e dos benefícios que ela traz. Legal. Exatamente. Só complementando, essa vacina da Pfizer, que a Cláudia colocou, ela é feita através de RNA, então ela tem, além de uma tecnologia diferente, ela vai precisar de condições de armazenamento diferente. Então, como ela bem colocou, não adianta eu ter uma vacina que foi garantida uma eficácia X, se eu não garanto que essa eficácia seja mantida através do armazenamento, através da condução do processo todo, né? Até fazendo um comparativo aí com o processo laboratorial, não adianta eu colher só o sangue, eu tenho que também manter ele em condições ideais, enviar para execução, então a gente leva isso também para as questões medicamentosas, né? Para a questão da vacina, e aí, em resumo, para a população que está nos vendo, por que vacinar? A vacina ela vai apresentar o vírus para o seu organismo vai apresentar anticorpos para esse vírus, e aí existem dois caminhos, ou você não fica doente, ou você fica doente de maneira leve. Então, essa condição vacinada, ou a condição não vacinada, onde você corre o risco de ter a forma grave e até óbito. Então, é nisso que a gente tem que pensar hoje. Amanhã, sim, podem surgir mais vacinas, podem surgir mais estudos para a gente poder não pensar somente no momento presente e avaliar, mas é realmente algo que é mutável. Hoje, amanhã pode ter uma notícia nova, a gente tem que estar acompanhando isso. Legal. E o que são essas mutações das cepas e como agir em relação a essas mutações? Olha, Flávia, infelizmente a gente não tem autonomia sobre essas mutações. Por quê? O vírus ele está tão disseminado que ele está livre para fazer mutações, ele está fazendo festa por aí. Então... E a população está ajudando, né? A população também está ajudando bastante. A galerinha da praia, do barzinho, da festinha clandestina, está contribuindo fortemente para que o vírus se mute, porque ele vai encontrar ambientes, organismos distintos e vai sofrer mutações para se adaptar melhor, né? Para infectar mais, para atingir mais e mais pessoas. Que esse é o papel dele, né? Inclusive, que vamos esse combinar. É o papel dele. Ele está na dele. Para isso. Ele está aí, né? E aí, os cuidados que nós temos que fazer com relação a isso são aqueles conhecidíssimos. É o distanciamento, é a utilização da máscara, a higienização, porque se a gente contribui fazendo aglomerações e tomando todas essas medidas erradas, ou não tomando, né? Isso vai contribuir fortemente para as mutações.
Se a gente fizer a nossa parte, mais uma vez eu retomo, todos nós, as possibilidades de mutação, elas serão reduzidas. E aí eu vou trazer para reflexão também uma situação. A gente teve a mutação lá no Amazonas, né? Só que vocês devem se recordar que muitos pacientes não puderam ser atendidos lá porque o sistema já não suportava. Esses pacientes foram transferidos para outros estados. Qual é a probabilidade dessa mutação se propagar? É muito grande. Então, assim, nós precisamos nos unir no sentido de manter os cuidados e vacinar. Essa é a única forma de combater a mutação desenfreada, que aí vai ficar muito mais difícil de se trabalhar, e vai dar mais trabalho para os cientistas também, né? Porque, vez ou outra, ele tem que fazer um novo estudo para avaliar o que nós devemos tratar de vacina, enfim, para atingir. E a vacina que tem maior efetividade com relação a essas mutações, pensando na tecnologia empregada de hoje, o que a gente tem disponível, que é a da AstraZeneca e a Coronavac, hoje, a que mais atende a essas mutações, é claro que não em totalidade, mas a que mais atende devido à tecnologia empregada, que é de vírus morto, é a Coronavac, tá? Então, não dá para dizer que vai pegar todas as mutações, ou ainda, não vou tomar essa vacina porque ela não vai ser eficaz contra todas as mutações. Porque aí você vai estar dando oportunidade a esse vírus ter mais ainda chance de se mutar. Então, esse é o ponto de reflexão com relação a essas cepas modificadas aí. Eu queria só destacar um pouquinho, Cláudia, antes de você falar, que eu lembrei de uma coisa importante dentre as polêmicas da Coronavac e vou tomar a Oxford porque não é da China. Gente, o IFA, que é a substância usada para fabricar a vacina de Oxford, vem da China também, tá? Então, pois é. Sem teorias conspiratórias, vamos nos cuidar. Vamos Cláudia, lembrar, por favor. Vamos lembrar que mais de meia farmácia, qualquer farmácia que a gente for por aí, mais de metade de qualquer farmácia que a gente for por aí, os insumos vêm de lá. Exato. E das vacinas que a gente já tomou nesta vida. Que nos salvaram, né? Até agora. Exato. Cláudia, eu gosto de pensar a questão da vacina e das mutações, assim, eu gosto de fazer uma analogia, porque eu acho que talvez o público que é mais leigo consiga assimilar melhor quando a gente pensa em mutações, né? Então, eu gosto de imaginar, assim, que as mutações, elas são como a pessoa que vai num salão e faz um corte de cabelo, e faz uma coloração, e faz uma mudança de visual, faz barba, faz bigode. Então, se a gente for pensar dessa maneira, a gente pode pensar, então, que o vírus ele está disponível e a gente está num local onde tenha os mais diversos salões de beleza possíveis, com tecnologias diferentes e com possibilidades de corte, escova, coloração progressiva e por aí vai nesse mundo aí de estética e beleza. Se eu pensar assim e fizer essa relação, eu estou imaginando que cada um desses salões somos cada um de nós, enquanto hospedeiros. E o vírus, a cada vez que entra em um desses salões, ele faz uma mudança de visual. Então, em um ele corta, no outro ele faz uma coloração, no outro ele faz uma escova. Isso são as mutações virais, né? Se eu for pensar que esse vírus foi entrando em cada salão e fazendo algum tipo de procedimento e foi causando algum tipo de algazarra dentro desse salão, em algum momento, alguém, dono do salão, vai pensar em colocar um segurança na porta para o vírus não entrar, né? Esse segurança é a vacina, né? Uma vez que você é vacinado, você vai desenvolver o anticorpo e o vírus, no momento em que vai se instalar no hospedeiro, ele não consegue fazer esse acesso em função do anticorpo que está já lá fazendo esse impedimento. E eu fico imaginando que se a gente traçar um paralelo com isso, a gente vai chegar à conclusão que, com relação às mutações, embora haja aí uma mudança de corte, uma mudança de coloração,
A comunidade científica tem feito o monitoramento disso e tem entendido que a vacina é eficaz mesmo com essas mutações, com essas pequenas mutações em que o vírus vai fazendo, porque à medida que ele se instala no hospedeiro e ele faz sua multiplicação, ele tem a chance de fazer uma multiplicação com alterações no padrão do vírus, e a mutação está um pouco relacionada a isso. Então, de uma forma mais coloquial, para tentar deixar um pouco mais fácil para o público leigo fazer esse acompanhamento, o que faria com que essas mutações parassem, né? O que faria com que elas parassem seria ter segurança em todas as portas de todos os estabelecimentos. Então, quanto mais pessoas vacinadas, menor a chance de mutações virais, porque ele não vai entrar, ele não vai conseguir fazer esse arranjo e, dessa forma, ele vai se manter com uma mesma característica. Quanto menos o povo fizer a adesão, quanto menos a população fizer a adesão a esse programa de vacinação, maior facilidade do vírus se instalar e mais mutações vão acontecer. Né? O momento em que essa mutação trouxer uma alteração no processo de personalidade desse vírus, vamos colocar assim, vai ser obrigado que a comunidade científica produza, assim, uma nova vacina que dê conta de uma mutação tão importante. E fechando já esse raciocínio, é importante a gente lembrar que a vacina hoje desenvolvida, ela vem de um caráter emergencial. Ela foi feita para esse momento, para uma condução nesse momento. Há, sim, que se desenvolver novos estudos, novos grupos, e estender e ampliar essas pesquisas, mas para esse momento, pensando em conter mutação, pensando em conter a propagação do vírus, o que a população precisa fazer adesão é do isolamento, do distanciamento, do uso do álcool e assim por diante. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Obrigada, gente. Bom, eu queria que vocês contassem um pouco da realidade de vocês, né? Dos protocolos de segurança que vocês adotam no dia a dia do trabalho, durante a pandemia, e quais as principais características que um profissional deve ter para conseguir sobreviver nesse cenário de guerra que é a linha de frente aí de um hospital. Essa foi uma das perguntas do público na semana passada. Exato. E é muito importante que vocês contem, porque, assim, eu tenho visto muitos profissionais... Hoje mesmo eu tive notícia de uma enfermeira que trabalhava na UTI Covid e que pediu afastamento porque ficou afetada emocionalmente mesmo, de tanto ver a tristeza que é as mortes dentro de uma UTI, o desespero das pessoas. Então, é interessante que vocês... contem como vocês se protegem, quais são os protocolos para vocês profissionais e como suportar tudo isso, como vocês trabalham tudo isso, né? Com vocês equilíbrio essas coisas diante dessa realidade, né? Eu acredito, vou falar primeiro porque eu vou falar bem rapidinho, tá, Cláudia? Que você tem mais contato aí com pacientes. Prometo que eu vou ser breve. Eu, enquanto biomédica, eu não tenho contato direto com o paciente, né? Eu e minha equipe temos o contato maior com as amostras e, em alguns casos, com pacientes ambulatoriais, com algum tipo de queixa, mas questões simples. De qualquer forma, os cuidados que eu sigo são os cuidados importantes para toda e qualquer pessoa, né? A gente precisa ter aquele cuidado com a higienização, a utilização da máscara. Então, quando eu estou em atividade hospitalar, eu utilizo a máscara fornecida pela instituição, que é uma máscara que tem uma vida útil maior do que a máscara de tecido, porque senão eu teria que ter mais máscaras de tecido disponíveis para fazer troca. A higienização, o distanciamento, né? E eu diria que, assim, uma característica importante para sobreviver a este momento, porque independente de eu não lidar diretamente com o paciente ou a minha equipe, a gente lida com vidas, né? Visto que cada amostra representa
o amor de alguém, a vida de alguém, enfim. Então, sem dúvida, na minha opinião, a maior característica para esse profissional que vive esse momento é a saúde mental. Então, para mim, é importante, por exemplo, a leitura, os estudos e buscar aprofundar o conhecimento, isso me ajuda. O esporte também me ajuda, mas existem algumas limitações nesse momento com relação ao esporte, né? Mas a saúde mental, para mim, é algo importante, e o que eu pude também verificar com a minha equipe, né, que houveram afastamentos no decorrer do tempo, e aí aquele medo, aquele receio de testou positivo e agora vai estar todo mundo. Então, a gente lidar com essas mudanças que acontecem o tempo todo, é importante ter uma saúde mental em dia, e aí verificar o que é importante, o que faz sentido para você, para aliviar isso, né? No meu caso, eu dei alguns exemplos, mas de repente, para a Cláudia, pode ser uma coisa bem diferente. O cachorrinho, por exemplo, eu tenho um cachorrinho que, assim, ele alivia bastante essa questão do estresse, né? Porque é um serzinho que está sempre ali do lado e doando carinho. Então, tem que ver o que é importante para você e se está ao alcance, né? Graças a Deus, sou privilegiada, porque ao meu entorno, eu não tive um familiar, um conhecido, um amigo que foi a óbito por Covid. Então, eu sou privilegiada, porque eu vejo ao meu redor muita gente sofrendo por conta disso. Eu tive familiares que tiveram Covid, minha mãe esteve em UTI, mas ela saiu dessa muito bem, porque eu também fiquei acompanhando, a gente que é da saúde, que está acompanhando, fica mais aflito, eu diria, porque tem um conhecimento um pouco maior, né? Mas deu tudo certo. Então, eu sou uma pessoa assim, privilegiada, porque eu vejo muitos ao meu redor que, infelizmente, não tiveram essa mesma sorte de, nesse momento, poder estar dizendo, olha, não perdi ninguém, né? Então, acho que do meu ponto de vista enquanto profissional e pessoa, né, que convive com essa situação, é isso. Cláudia? Eu perdi familiares, perdi em função do Covid, perdi minha madrinha em função do Covid. Tenho hoje colega de profissão hospitalizada em UTI respiratória em função do Covid. Perdemos colegas médicos em função do Covid dentro da assistência. Pessoas de outros setores, de outros departamentos também, em função da contaminação pelo Covid, e é impossível você não pensar em cada uma dessas pessoas como se também não fosse você, né? Dentro da unidade hospitalar, a gente estabeleceu uma série de processos de segurança, então todas as rotinas foram revistas, porque o atendimento ao paciente COVID exige uma outra técnica a ser desenvolvida. É um paciente que, dentro do hospital, a gente mantém isolamento por gotícula e por aerossóis, dependendo do caso do paciente, né? São micropartículas que podem ser desprendidas da saliva, das secreções, e podem estar suspensas no ar, então isso é fator de risco para o profissional da saúde. O profissional da área COVID, especificamente, trabalha totalmente paramentado, e ele paramenta e se desparamenta várias vezes por dia, porque nós tivemos que estabelecer dentro desse cenário uma área considerada limpa, porque a gente não tem só assistência, né? Nós temos, por exemplo, os profissionais escriturários que dão conta de toda a documentação, todo o prontuário médico, então eles não estão na assistência, mas eles estão relacionados ao trabalho hospitalar, né? Então, a gente teve que estabelecer áreas limpas, onde ficam determinadas pessoas, áreas intermediárias, que alcançam outras pessoas, e a área contaminada, né? Então, se eu for pensar assim, o quarto, por exemplo, é uma área contaminada, o corredor
seria uma área intermediária, um balcão onde se faz a manipulação de prontuário, seria uma área limpa, né? O profissional de assistência, a cada vez que ele entra em contato com o paciente, ele vai fazer uso de máscara, de óculos de segurança, de face shield, avental impermeável, touca, ele vai utilizar 2 luvas de procedimento para poder fazer assistência, e a cada vez que ele sai da assistência, ele se desparamenta novamente. Então, assim, ele faz isso exaustivamente, várias horas por dia. E eu estou pensando numa unidade de internação, tá? Se ele está dentro de uma unidade de terapia intensiva, ele vai ficar continuamente paramentado. É exaustivo fisicamente, é desconfortável, mas é necessário para a segurança do profissional, né? Ele faz uso, as refeições dentro do setor e ele faz toda a manutenção fisiológica dele dentro desse mesmo ambiente. Então, se ele tem um plantão de 6 horas, ele está 6 horas intensivamente envolvida com assistência do paciente COVID. Isso é muito desgastante. Tá? Para cada procedimento assistencial, existe uma técnica que foi redesenhada, existe um fluxo que foi redesenhado, e, obviamente, isso somado à reclusão, somado à pressão familiar, somado o acompanhamento da gravidade clínica do paciente, gera um desgaste emocional absurdo, né? Então, da parte institucional, existe um apoio psicológico, mas eu acho que é uma hora importante que a gente consiga falar sobre prevenção também, né? Em cuidados preventivos no sentido de saúde, né? Que aí vai entrar a questão da higiene mental, vai entrar a questão do esporte, vai entrar a questão da boa alimentação, vai entrar a questão da exposição ao sol e de outras ações que seria o ideal que nós todos pudéssemos adotar para poder fazer essa prevenção de saúde, né? Essa manutenção de integridade física. Entretanto, e aí imagino sim que cada um tem a sua particularidade, conforme a Thaís bem mencionou, eu não sei se quando esse colaborador chega em casa, ele tem disposição para poder se desligar e dar conta de outras questões desse porte, né? Mas, basicamente, os protocolos são implantados e são seguidos dessa maneira. Eu fico imaginando que se quem não está, né, na linha de frente, quem não está nos hospitais, está exausto, com toda essa situação que a gente vem vivenciando por tantos meses. A gente estava falando disso antes, né? Imagina uma pessoa que tem que passar por todos os problemas que nós que estamos fora dos hospitais da linha de frente passamos, mais essas tantas horas paramentados, cuidando ininterruptamente de pessoas que estão pedindo, pelo amor de Deus, não me deixe morrer. Eu não consigo ter dimensão da estrutura emocional que essas pessoas precisam ter. E aí eu fico pensando como é importante o apoio da sociedade, da família e da sociedade, para que esses profissionais possam dar conta do que eles têm que dar. Porque é médico, é enfermeiro, é o profissional que for, mas é mãe, mas é pai, mas é irmão, mas tem conta para pagar, mas tem vizinho. E tem todos os problemas que todo mundo tem, para além dessas horas enlouquecedoras que devem estar sendo, né? Nessa estrutura, como você citou, Cláudia, de uma UTI Covid ou da internação propriamente dita. Você vê o profissional assim, encharcado de suor.
porque ele passa o período todo dentro daquela paramentação, dentro de um ambiente fechado e com muita demanda assistencial, muita demanda assistencial, né? Então, eu tive a oportunidade de presenciar várias vezes a roupa com condições de torcer, tamanho, a questão dessa contenção de calor, né, e da demanda de trabalho. Então, tem sido extremamente exaustivo. Agora, imaginem, eu ia mesmo, eu ia trazer para reflexão, imaginem esse profissional que não teve oportunidade de trabalhar em home office, que não teve oportunidade de estar em casa e, de repente, receber um auxílio, que não teve, muitas vezes, nem a chance de escolher e teve redução salarial, né? Porque nós passamos por isso no nosso país. Imagine essa pessoa, nesse perfil que a Cláudia nos passou, ouvir de alguém que tá cansado porque não vai ao shopping. Então... porque a gente ouve também, né? Crítica, sim, né? Ou então, assim, como se fosse, desumanizando mesmo. Não tem problema, porque se eu tiver contaminado, se eu ficar, eu vou para o hospital, tem gente lá trabalhando. Como se também fosse uma mão de obra infinita, né? Se você não tivessem contaminações, no caso de vocês, e que não tivessem outros profissionais para substituir. Então, assim, é um processo de desumanização profundo mesmo, né? E a importância de profissionais como vocês trazerem essa realidade, né? Partilharem essas realidades dos profissionais de saúde para quem está fora. Na última entrevista da semana passada, quando a Cláudia, veja, eu sou fonoaudióloga, eu sou profissional da saúde, sou rodeada de profissionais da saúde, eu quase só convivo com profissionais da saúde. E quando na semana passada, na entrevista, a Cláudia disse sobre a falta de profissionais de enfermagem, que existe o risco de, em determinadas regiões, chegar uma hora que não tem profissionais de enfermagem para dar conta da demanda hospitalar. E eu imaginei o caos que isso seria. Eu fiquei apavorada. Porque eu, sendo profissional da saúde, não tinha levantado essa hipótese. Então, é extremamente importante a partilha de vocês para a população que não tem contato com isso. Nada é infinito, né? A mão de obra é escassa, né? Eu também gosto de frisar, porque é uma realidade que o profissional da saúde muitas vezes se desprende em 2 vínculos de trabalho. Então, ele vai fazer 6 horas de plantão aqui, 6 horas lá no outro hospital, ou ele faz 12 horas numa jornada noturna e emenda com mais 6 horas numa jornada diurna. Isso é real, isso é fato, isso é o dia a dia da enfermagem, infelizmente, né? E eu fiz uma leitura hoje dizendo sobre o governo do estado que fez a liberação das aulas, né? A gente até vai abordar isso, né, daqui adiante, mas em uma nota que dizia que a questão das aulas, elas estavam liberadas por porcentagem, de acordo com a fase, né, se é a fase vermelha, se é amarela, X% pode frequentar, X% vai online, mas para as áreas da saúde estava liberado 100% presencial, né? Então, nutrição, enfermagem, fono, medicina, fisioterapia, biomedicina, farmácia, para todas essas áreas estava liberado presencial 100%. Por quê, né? Porque a carga horária dessas disciplinas exigem experiência prática, né? Então, todas essas escolas formadoras, elas têm uma grade teórica e elas têm uma grade prática. Sem a grade prática, você não forma o profissional, né? Então, já prevendo esse colapso, eu faço a liberação das aulas presenciais a fim de que esse público se forme e eu talvez daqui adiante consiga ter mão de obra, né? Mas os recursos são escassos. Eu trabalho hoje numa instituição que tem cerca de 800 profissionais da enfermagem, né?
Se eu tenho 20% desses profissionais afastados, eu não tenho escola hoje na região que supra esses 20%, nem que eu quisesse contratar. Eu não tenho profissionais para contratar. Então, à medida que o profissional de saúde vai se contaminando e vai se afastando, a real é dizer para quem nos acompanha que eu vou ter menos pessoas para poder fazer assistência, e se hoje, numa escala aí, num dimensionamento de enfermagem, eu tenho um colaborador para 5 pacientes aí de cuidados intermediários, eu vou ter um colaborador para 10. Então, o que nós vamos fazer? O básico, o que der, né? Eu vou garantir a medicação, porque a medicação o paciente não pode ficar sem, e o restante vai se fazer o que der. E aí a gente tem, em contrapartida, obviamente, os familiares solicitantes, reivindicantes da presença da enfermagem, da assistência, etc., mas nós somos escassos. Inclusive, enquanto humanos, como diria Paulo Freire, somos seres inacabados. Né? Então, é isso. É isso que vai daqui a pouco acontecer. Né? A previsão é essa. E é importante que a população tenha uma visão também para os demais profissionais, né, Cláudia, que estão em torno também da enfermagem. Porque, veja, se você tem na higiene, né, na hotelaria, uma quantidade escassa também, o serviço vai ser prejudicado, o resultado final vai ser prejudicado. Se eu tenho no laboratório uma equipe que trabalhava em 3 para fazer todos os exames e hoje eu tenho 1, eu vou ter um impacto no atraso, consequentemente a assistência também vai priorizar a medicação ao exame. Então, é um efeito que é importante pensar. Não é à toa que se fala linha de frente. Em cenário de guerra, na linha de frente, quem vai à frente protege quem está atrás. Estes são os profissionais da saúde. Todos esses que estão envolvidos nesse organismo, né? Porque é um organismo. Nós temos ali vários órgãos dentro desse grande corpo humano. Então tem a enfermagem, tem o médico, tem a nutricionista, todos ali na linha de frente nesse cenário de guerra, protegendo a população que está aqui atrás, querendo ir ao shopping. Né? Muitos, inclusive, desistem de trabalhar na área da saúde, porque não aguentam, não suportam a pressão, optam pelo empreendedorismo, optam por outra carreira, justamente para não ter que fazer esse enfrentamento de chegar ao seu ambiente de trabalho e encontrar uma situação onde ele trabalhava com 5 pacientes, precisa lidar com 10 e fazer o básico, né? Porque é real, isso é real, a gente passa por isso. Tanto na assistência, quanto no laboratório, quanto na higienização, a gente tem que priorizar. Então, muitas vezes trabalhar com cenário assim mesmo. Quer dizer, hoje não tem mistura, é arroz e feijão, outro dia não tem nem arroz, é só o feijão. É adaptação total, é isso que a gente vive. E do mesmo modo que não temos enfermagem para suprir a mão de obra escassa no sentido de biomedicina também, né? Biomédicos, biólogos, profissionais que tenham um conhecimento específico ou que estejam dispostos a conhecer. Então, é importante a gente fazer uma reflexão nesse sentido também. Né? A Cláudia colocou muito bem, só reforço realmente o que ela disse. Os profissionais de enfermagem que sofrem muito diante desse cenário, que são maioria, né, numa instituição hospitalar, e que são fundamentais para a continuidade da assistência. Então, é importante essa reflexão mesmo. Eu tenho conversado com muitos colegas de profissão que têm verbalizado que, melhorando a pandemia, vão embora, vão sair da enfermagem, porque foi o ápice, né? Uma experiência traumatizante. Foi uma experiência traumatizante, né? Já tivemos profissionais rechaçados, já tivemos profissionais que levaram ovada e tomatada em ponto de ônibus, já tivemos profissionais acusados de contaminação, de pessoas que disseminariam contaminação, já houve de tudo.
Então, é realmente muito exaustivo. E aí é outro problema da desinformação, das fake news, né? As pessoas não têm dimensão da responsabilidade que uma mentira e das consequências que uma mentira tem, principalmente nessa situação, uma questão de saúde, uma questão da ciência, né? É grave. Gente, então falando também em fake news e desinformação, né? Como eu disse no começo, existem políticos, médicos, comunicadores, questionando a eficácia das máscaras. E aí, muitas pessoas, quem sai, por exemplo, hoje eu saí de carro, que é a única maneira que eu saio de casa, porque eu sou uma pessoa que não saí de casa desde março do ano passado, né? Porque eu tenho um filho que é grupo de risco e porque então eu tenho muito medo. Então eu realmente sou uma pessoa assim padrão de cuidados na pandemia, sabe? De estar trancadinha mesmo. E obviamente tenho o privilégio de poder fazer home office, de trabalhar de casa. Meu filho está tendo aulas de casa, mas eu hoje passei de carro pelas ruas, muitas e muitas pessoas sem máscara, ou usando a máscara no queixo, né? Tira a máscara para falar no celular. Então, tudo isso eu vi hoje, assim, saindo de casa. Você não precisa andar muito para você perceber que as pessoas estão normalizando o que está acontecendo e não estão se cuidando, né? Então, eu queria falar que vocês falassem um pouco sobre as máscaras. Quais são as máscaras mais seguras? Qual o tempo de uso de cada máscara para manter a eficácia dela, né? E que outras medidas podem ser adotadas para que as pessoas se mantenham protegidas nesse atual contexto da pandemia? Vai lá, Cláudia. É isso? Quer começar? Bem. Vai lá. Bem, a Organização Mundial de Saúde, ela fez uma série de instruções acerca disso, né? Aqui pela Anvisa a gente também teve algumas instruções acerca dos protocolos, os sanitaristas aí auxiliaram, contribuíram com isso, os infectologistas também fizeram um trabalho muito bonito acerca de determinar isso. Então, hoje, para a população, a máscara de pano, ela é entendida enquanto adequada para poder fazer uso, né? Porém, é importante reforçar que a máscara tem que cobrir boca e nariz. Não é só boca, não é só nariz, é boca e nariz, né? A máscara de pano, ela tem uma eficácia de até 2 horas, se não úmida. Então, teoricamente, você deveria fazer a troca dessa máscara a cada 2 horas e trocando, fazer a higienização da máscara. Então, pensando em população, de um modo geral, a máscara de pano é uma máscara adequada. O que é a função da máscara? Né? Conter gotículas. É para que eu fale e a minha saliva não avance em direção a outra pessoa, saliva que contém vírus e que pode contaminar uma pessoa se ela acertar, né, mucosa, né, então olho, boca, nariz e assim por diante. Nós temos outras máscaras, outros modelos de máscara no mercado. A princípio, muito se usou a máscara cirúrgica, mas isso foi desincentivado, né? A máscara cirúrgica, ela teve um aumento de preço em cerca de 3.500% de aumento comparado ao início da pandemia. Então, no começo, todo mundo começou a comprar a máscara cirúrgica, faltou para o profissional da área da saúde e aumentou o preço dessa máscara em quase 4.000%. Então, é possível, é adequada, mas segue o mesmo padrão. Ela deve ser trocada toda vez que ela estiver úmida, e isso vai acontecer em torno de 2 a 4 horas, dependendo de como você fala e do uso que você faz dela. Tops de linha, né, pensando em prevenção, a gente tem a PFF2 e a N95. São máscaras de uso hospitalar, mas também podem ser adquiridas em casas de materiais médicos, né, de consumo de materiais médicos,
Agora, eu não tenho certeza para dizer se em farmácia vende, com essa adaptação da pandemia, eu me arriscaria em dizer que vende, não tenho certeza disso para falar, mas essas são as máscaras mais seguras, podendo ser trocadas aí em até 30 dias. Porém, o que a pessoa que faz uso da máscara tem que avaliar são condições de sujidade, a questão de umidificação da máscara, e havendo necessidade, a troca tem que ser feita antes, mas pode permanecer, se bem cuidada, bem guardada, até 30 dias de uso. Basicamente, com relação a máscaras, é esse o contexto. Thaís, quer acrescentar alguma coisa? Thaís? Excelente explanação. Eu gostaria de acrescentar somente que não é preciso tirar a máscara para poder falar ao telefone, tá? Que isso realmente só piora a situação. E uma outra questão importante é que a gente tem uma mania de sempre pôr as mãos, né? E eu vejo muito isso. Então, nas ruas, estou com a máscara, mas aí eu vou coçar o nariz, ponho a mão aqui por baixo, ou abaixo a máscara e coço o nariz. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque de nada adianta você estar com a máscara, seguir o tempo correto, porém, a sua mão pode tocar em vários locais, e aí você leva isso até o nariz para coçar e pode estar levando o vírus lá para a mucosa. Então, o cuidado, é por isso que a gente fala que não tá só na máscara, né? Tá também nas mãozinhas, porque brasileiro adora pegar em tudo e, enfim, esse cuidado é necessário também com as mãos, com a coçadinha, com tirar, com deixar pendurada, com abaixar, tá? Então, usar corretamente é fundamental. E para a população que faz mais uso da máscara de tecido, averiguar também não só o tempo de utilização, como a vida útil da máscara após algumas lavagens, né? Porque hoje o ideal para máscara de pano é você ter aí pelo menos 3 camadas, 2 a 3 camadas, porém, pode acontecer depois de lavar muitas vezes, ela já perder ainda mais a eficácia que já é menor em relação às outras máscaras de uso hospitalar, né, de uso da saúde. Então, fica bem atento a isso, olha contra a luz, vê se você consegue ver a luz passando pelo tecido, isso já é realmente um sinal de que as fibras ali do tecido, elas já estão mais soltas, e aí é hora de trocar também, é importante. Legal. E tem uma coisa que eu vi questionarem por aí, que eu acho que vocês podem falar, e que até uma médica fez um teste com oxímetro, que tem gente que falou que não pode usar porque baixa muito a oxigenação com o uso da máscara e tal. Isso não é verdade, né, gente? Falem aí vocês. Eu poderia falar, mas vocês têm que falar, porque eu não sou da área, entendeu? Não. Dentro do hospital, o paciente que está hospitalizado, ainda que por uma outra comorbidade, ele faz uso de máscara em tempo integral, tá? Mesmo dentro do hospital, o único paciente que não vai fazer o uso de máscara, porque às vezes a pessoa pode ter a ideia, né, de que ele está internado, ele não precisa usar máscara, não é isso. Ele está internado, ainda que ele tenha vindo fazer uma cirurgia de uma hérnia. Ele vai usar máscara o tempo todo, nós oferecemos a máscara cirúrgica para esse paciente, fazemos a troca da máscara a cada plantão para esse paciente, e ele só vai ter alguma restrição de uso de máscara se ele tiver um acometimento pulmonar. Né? Então, eu tenho um paciente que está internado, é um paciente oncológico, clínico, que está internado por conta de um câncer de pulmão. Esse paciente não vai fazer uso de máscara, mas todos os outros, em estado de doença, mesmo assim, fazem uso da máscara. Então, que está nós em estado de saúde, né? Não tem desculpa para não usar máscara. Na verdade, o que eu quero dizer é isso, não tem desculpa. Porque teve gente que foi retirada de avião esses dias aí, porque alegou que a oxigenação é ruim, que não sei o que e tal. O que é importante as pessoas entenderem é que existem as sensações que nós temos e aquilo que se dá, de fato, dentro do nosso corpo. E elas não são a mesma coisa. Então, eu posso achar que a minha respiração está ruim, está mais difícil,
por uma série de fatores, inclusive emocionais, não minimizando nenhum deles, mas nem por isso que está se dando dentro do nosso corpo em relação à oxigenação tem a relação. Muitas vezes a gente acha que não está respirando tão bem, que está mais difícil, que está mais cansado, mas a oxigenação está lá, bonitinha, inteirinha. Se você ficar com oxigênio, você vai ver que não mudou nada. Larissa, eu diria assim, que só fica ruim a questão da oxigenação quando você tem Covid. Aí fica muito ruim. Exatamente. Então, é melhor usar máscara. Exatamente. Não queira, use a máscara para você não ter que passar pela efetivamente, né? real de não comer, respirar. Entender no real, na prática, o que é sentir falta de oxigênio. Exatamente, muito bem colocado, Cláudia. Bom, gente, agora a gente vai falar dos casos mais graves, né? Um dos procedimentos no tratamento de pacientes com Covid, com agravamento, né, da Covid, é a intubação. Eu queria que vocês contassem um pouco para as pessoas como é feita essa intubação, quando ela se torna necessária e como se dá o tratamento pós-intubação, né? Que é também um tratamento que precisa de multiprofissionais que tem que atuar para a recuperação desses pacientes. Bem, a intubação... Agora com a Cláudia. A intubação é um procedimento médico, tá? Quem faz a opção pela intubação do paciente é o médico, é o profissional médico. O processo de intubação em si, ele acontece na presença de um médico, precisa de um enfermeiro, um técnico, um auxiliar de enfermagem e um fisioterapeuta. Tá? A dinâmica do processo de intubação é essa. Em que momento um paciente vai necessitar de uma intubação? Toda a troca gasosa que acontece conosco acontece nos nossos pulmões, né? Então, o pulmão, ele tem um processo de troca gasosa que é automático, é espontâneo. Se esse paciente perder nível de consciência, ou se ele tiver uma patologia instalada no pulmão, nos pulmões, como é o caso do COVID, né, que acomete o parênquima pulmonar, ele vai ter um processo de hipóxia, vai começar a faltar oxigênio no sangue, e isso vai levar o paciente a um processo de intubação. Tá? O processo em si, ele é a introdução de um tubo pela boca, que passeia pela traqueia do paciente e se instala ali no início da árvore brônquica do paciente. Né? Para esse procedimento, pós essa passagem desse tubo, vai acoplar esse paciente a um dispositivo, a um ventilador, é um aparelho, é um equipamento. Quem faz a manutenção desse aparelho, desse equipamento, é o profissional fisioterapeuta. Então, é ele que regula e dá todos os parâmetros desse ventilador. E o paciente, então, ele passa a respirar artificialmente. O que o pulmão dele faria é o aparelho que vai realizar. Tá? Que momento que esse paciente é estubado? Bem, enquanto esse paciente estiver acoplado ao ventilador, ele vai periodicamente passar por exames laboratoriais e o próprio aparelho vai dar parâmetros com relação à melhora do paciente, a melhora dessa troca gasosa do paciente. O aparelho vai ofertar para ele oxigênio numa concentração infinitamente maior do que a da respiração espontânea, porque o pulmão dele não está fazendo esse processo voluntariamente. Quando existe o ajuste desses gases no sangue, né, é feito um exame laboratorial que chama-se gasometria para poder fazer essas medições, e o aparelho, o ventilador, ele vai dando parâmetros de melhora, além da clínica do paciente. O médico, ele pode fazer a opção pela extubação do paciente, tá?
De imediato à extubação, esse paciente vai precisar, além de toda a assistência multiprofissional, o profissional ouro do paciente nesse momento é o fisioterapeuta, tá? Mesmo após a extubação, ele vai fazer todo o acompanhamento e fisioterapia respiratória, de maneira que o fisioterapeuta auxilie esse pulmão a ter uma resposta voluntária novamente, né, sozinho, sem a necessidade do equipamento. E esse paciente, quando ele recebe alta médica e hospitalar, ele vai ser acompanhado por um pneumologista, né? O procedimento ele pode deixar algumas sequelas, o procedimento, como ele é invasivo, ele também pode gerar outras complicações no paciente, e tudo isso é monitorado dentro dos protocolos de gerenciamento de risco que cada hospital estabelece, tá? A pior fase do paciente é essa, é a do tubo. É o momento em que ele é entubado. É a pior fase, é a fase mais crítica do paciente, né? Existe um desmame desse tubo, então, parcialmente vai se oferecendo um aporte menor de oxigênio, vai se analisando clinicamente como que esse paciente vai respondendo a essa diminuição até o momento da extubação propriamente dita. Tá? Cláudia, tem anestesia para esse processo? Não tem? Tem. O paciente ele é sedado para que esse processo possa ser feito, e durante o processo de internação dele, a grande maioria desse processo ele vai permanecer sedado. Tá. E a depender, eu queria bem que as pessoas tivessem, assim, realizassem isso na cabeça delas, né? Para ver se as pessoas entendem a gravidade do que a gente está vivendo. Porque tem gente que depois que é extubado, tem dificuldade de fala, ou seja, você vai precisar de um profissional de fono. Tem problemas nos rins, né? Para o trabalho dos rins, então precisa de um nefro. Tem a questão da fisioterapeuta também, porque tem dificuldade, os músculos ficam parados, então você precisa recuperar também tudo isso. Tem paciente que formam escaras gigantescas. Assim, eu tive um amigo que está curando, ele saiu do hospital, antes do Natal, até agora ele está curando uma escara causada pelo equipamento da intubação. Então, são inúmeras situações que depois precisam ser tratadas de um paciente que saiu da intubação, né? A gente precisa pensar que um paciente intubado é um paciente gravíssimo, tá? Um paciente que chega a vias de intubação, ele está extremamente acometido pelo processo de doença, tá? É óbvio que a intubação ela vai limitar o manejo desse paciente, então essas úlceras por pressão elas podem vir advindas desse manejo limitado, embora a assistência preveja aí uma série de técnicas para poder minimizar essa pressão, tentar refazer o reposicionamento ósseo, mas isso pode sim, em grau maior ou menor, dependendo de cada indivíduo, né? Desenvolver mais ou menos lesões por pressão, isso tem a ver com condições da pele, condições nutricionais, a questão de umidade que o paciente está exposto, a condição da mudança de decúbito, quanto tempo acamado, enfim, existe uma escala que o enfermeiro aplica para poder verificar a chance do paciente desenvolver uma lesão por pressão, e a partir daí o enfermeiro vai prescrever uma série de ações assistenciais para tentar evitar que isso aconteça, né? A questão
da insuficiência renal e etc., elas estão mais associadas às questões medicamentosas, né? Mas a gente precisa pensar que o paciente que está entubado, ele não está tendo nível neurológico para respostas imediatas, né? Então, a gente tosse, a gente cospe, a gente escarra. O paciente, por exemplo, entubado, não faz isso. Então, precisa ser constantemente aspirado, a higiene oral precisa ser feita por ele precisa de uma série de procedimentos de assistência para que ele possa se manter no tubo em condições adequadas. Bem entre aspas, eu quero colocar esse adequado, porque imaginar que tubo não é uma situação adequada para ninguém, porém, um recurso necessário diante de uma patologia instalada no paciente, né? Então, nesse sentido, o profissional fisioterapeuta e o profissional de enfermagem, o profissional médico, eles vão constantemente estar atuando, porque o paciente ele também tem um tempo máximo de manutenção de um tubo dentro adentrando a boca, a garganta e traqueia desse paciente, né? Se em determinado tempo ele não ele não tem condições de ser estubado, não se existe a condição de fazer esse desmame ventilatório do paciente, ele vai passar por um outro procedimento cirúrgico, que é a abertura de uma traqueostomia, né? Então, é feita uma abertura na traqueia do paciente e o ventilador é acoplado, então, nessa abertura que é feita cirurgicamente na garganta do paciente. Porque o tubo presente ali na região da garganta vai gerar lesão, vai gerar estenose e esse paciente, então, vai evoluir para um outro procedimento. Então, isso são, assim, passando muito rapidamente, porque são infinitas questões, mas passando muito rapidamente pelas complexidades que vive um paciente dentro de uma unidade de terapia intensiva, uma vez que ele esteja entubado. Ok. Thaís, quer acrescentar algo? Não, a Cláudia colocou super bem. Esse paciente passa por realmente inúmeras questões, inclusive exames laboratoriais feitos frequentemente, como ela bem colocou. Então, é um procedimento bem invasivo, ele tem que ser bem assistido. Então, é esse o ponto mesmo. Legal. Bom, gente, agora vamos falar sobre volta às aulas, que é um tema também que tem gerado... Nossa, dificílimo, que tem gerado desespero na comunidade escolar, né? E com razão, né? Porque por mais protocolos de segurança que se organize, se identifique ali naquele espaço, a escola é um grande vetor, né? Um grande espaço vetor desse vírus e de outros, né? Então, assim, sabendo que outros países tiveram que retroceder, considerando o caso da escola de Campinas, que teve um surto de contaminação, o que vocês orientam como profissionais de saúde, tanto para as famílias das crianças, quanto para os professores e profissionais que trabalham em escolas? Thaís. É assunto polêmico, viu? Esse é um assunto polêmico. Eu vejo diversas opiniões sobre isso, né? Muita gente quer que o filho volte, muita gente não quer e quer manter em casa, mas é como aquela questão que nós conversamos na semana passada sobre a abertura do comércio. Então, do meu ponto de vista, a gente não pode ser tão incisivo nem de um lado nem do outro, mas não existem políticas que norteiam isso também, que diz como que a gente vai fazer, só aquele percentual. Então, dependendo da fase, você tem um percentual presencial, enfim. Mas se esquece de como que isso vai ser na prática, quem é que vai dar aula, qual a condição deste que vai dar aula, se está vacinado, se não está, enfim. Então, são muitas as questões para a gente trabalhar diante disso. E quando o filho está em casa, né, numa situação assim de ensino à distância, ele tem um ambiente controlado, ele pode ter questões
de saúde que na escola, isso não vai existir. São pouquíssimos, assim, os casos de manifestação grave em criança, porém a criança ela pode transmitir. Então é importante também pensar em quem mora com essa criança, né, como que vai ser ela na escola, ela vai ter condições de trocar essa máscara de tecido a cada 2 horas, como nós falamos anteriormente, como ela vai ter condições de higienização das suas mãos, dependendo da idade da criança, ela tem o conhecimento de o que é o distanciamento, porque dependendo da idade da criança, não tem esse conhecimento, essa clareza que a gente tem de se manter distante do outro. Então, são inúmeras as questões que, infelizmente, não são discutidas profundamente e que fazem com que as opiniões elas sejam 1000. Pensando no mundo ideal, a volta às aulas seria, assim, possível de maneira mais segura após a vacinação, tá? Pensando no mundo realmente ideal, pensando na situação que as escolas públicas, por exemplo, ensino à distância, muitas vezes não tem nem notebook, acesso à internet, ou mesmo um celular. E que apoio tem também essa população que não tem acesso a isso, para se manter estudando em casa? Ou que também auxílio tem se as aulas retornam, né? Eu vejo que nós vamos sofrer muito com isso futuramente, muito mesmo, porque isso está atingindo. Eu tenho pessoas próximas, tenho sobrinhos que estão em idade escolar, né? E eu vejo realmente como que é o reflexo disso. Pense em um adolescente tendo aulas. E aí ele muitas vezes não quer voltar mesmo, porque não tem aquele interesse em estudar, ou quer voltar para encontrar os colegas. E quando não tem nenhum norteador, como que fica essa situação? Olha o impacto disso daqui a um tempo, né? Então, há controvérsias enormes, a gente poderia ficar durante horas falando sobre o tema, mas, de fato, a maneira mais segura de retomar seria após a vacinação. Mas, como eu falei antes da vacinação, pelo tempo que nós estamos levando para vacinar, em Taubaté, por exemplo, a gente tem até o momento 3,7% da população vacinada. E, a nível nacional, não tenho esse número agora para te passar, mas também caminha a passos lentos. Então, se a gente for esperar a vacinação e se ela continuar nessa rapidez, vai demorar muito. Então, um planejamento é importante. Se vai se manter em casa, se não vai, como que a gente vai fazer enquanto não tem vacina? Porém, infelizmente, a gente não tem isso no nosso país, né, para nortear. Então, a minha orientação enquanto profissional da saúde para esses pais é que avaliem risco e benefício dentro da sua estrutura familiar, dentro do que tem de ferramentas de trabalho. Quer dizer, se eu tenho ferramentas que me deixam a disponibilidade do filho ter acesso remotamente, por que não? Né? Se eu tenho essa disponibilidade. Se eu tenho um familiar que é grupo de risco, se essa criança é grupo de risco, isso também é importante avaliar. E se eu tenho essas ferramentas, por que não manter em casa? Então, é importante avaliar caso a caso. Não vou generalizar e colocar todo mundo no mesmo pacote, porque eu realmente também não acredito que estamos todos no mesmo barco, porque alguns estão em canoinha, outro tem um iate, outro tem, enfim. Então, é preciso avaliar como é que está a situação familiar dentro desse contexto. Essa é a minha opinião. Uhum. Tá. E isso considerando os alunos, né? Isso que eu ia falar. Os professores, o que você orienta? Pois é, os professores muitas vezes não têm nem escolha, né? Não, muitas vezes não, eles não têm eles escolha. Não têm escolha, não ou eles tem, entram em greve, e aí são demitidos. Tratados, chamados de vagabundos. E demitidos. Não estão querendo voltar a trabalhar. Ou como eles trabalham profissionais de saúde. Assim, um professor que perguntasse para vocês, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu não tenho o que fazer, eu não tenho alternativa. O que vocês orientariam a essas pessoas? Poxa vida, vamos pensar em um professor que segue regras dentro de uma instituição que muitas vezes pode não oferecer condições de segurança. O que são condições de segurança?
uma pia próxima para ele lavar as mãos, ou a disponibilidade do álcool gel, ou a garantia de que aquele espaço ele vai ter um número determinado de alunos que vão respeitar aquele distanciamento, se ele vai ter máscara disponível ou não, ou se ele pode levar, se vai ter face shield, se as adaptações vão acontecer no sentido de reduzir superfície de contato, né? Utiliza giz, utiliza caneta, retroprojetor, como que a gente pode adaptar isso? Então, é difícil numa situação em que um professor deve se enquadrar numa instituição que muitas vezes não dá ferramentas para isso, né? Quando a gente fala do ambiente hospitalar, que é a minha realidade, é diferente. O meu ambiente hospitalar oferece para mim os EPIs necessários para a minha função. E esse professor, ele precisa também dessas opções de segurança, minimamente, para se poder trabalhar, havendo sim o risco. Então, é muito delicado, porque ele vai ter que se enquadrar em um ambiente que muitas vezes não tem a ideia, né, a noção do risco desse professor, se ele tem, de repente, alguma comorbidade, porque acontece, nós estamos falando de um país que tem boa parte de diabéticos, de cardiopatas, colesterol alterado, enfim. Então, a nossa população é uma população que exige cuidados. Então, esse professor, olha, a minha orientação é seja bem cuidadoso individualmente mesmo, sem esperar do outro, tendo várias máscaras de tecido, carregando seu álcool gel, intensificando e cobrando da instituição, dentro de suas possibilidades, né, dependendo da situação, condições de trabalho seguras, no cumprimento, pelo menos, das normas preconizadas. Se vai atender 10 alunos, são 10 alunos. Se o distanciamento é 2 metros, 1,5 metro, então vamos atender. Então, minimamente, as regras que foram estipuladas devem ser seguidas. Se não denunciadas. Se não denunciadas. A denúncia pode ser anônima. Correto. Inclusive. Porque esse profissional ele precisa ter condições mínimas de trabalho. Mínimas. Porque senão ele, assim como os profissionais de saúde, esses profissionais da educação, eles vão sofrer com fadiga, enfim, dentre outras, tantas coisas que podem acontecer, depressão, vão querer sair da área, e nós precisamos de educadores, nós precisamos. Esse país só vai melhorar nessas condições se a gente tiver uma educação forte, inclusive, pois é, desculpa a minha bateria aqui. Então, a educação, ela é fundamental, e para isso, esses profissionais, eles precisam ter o mínimo de condições de trabalho, o que é um grande desafio, né? Não, o ideal seria, assim, porque a verdade é que eles são uma outra linha de frente. Uma outra linha de frente, tendo a realidade da necessidade da educação e de tantas famílias, que as famílias precisam trabalhar e que os filhos ficam nas escolas no período do trabalho dos pais, enfim, tendo toda essa demanda, eles são profissionais de linha de frente. Então, o ideal seria que o plano de imunização considerasse a imunização prioritária também desses profissionais, né? É isso, para garantir a segurança deles. O que está acontecendo hoje é que escolas particulares, por exemplo, até têm protocolos e infraestrutura melhor para cuidar desses profissionais e trazer mais segurança. O que já não acontece, nem por isso evita. Nós estamos vendo casos e mais casos de escolas que, mesmo antes de voltarem às aulas, fizeram planejamento presencial e já tiveram casos e não puderam voltar presencialmente. O professor da escola particular, ele, em teoria, trabalharia em melhores condições, mas a escola particular sofre pressões de outra ordem para aceitar alunos, a quantidade de alunos. Hoje mesmo eu conversei nem meia hora antes da nossa entrevista começar com uma colega professora aqui do Vale do Paraíba, que trabalha em escola particular e trouxe exatamente essa questão. Ela chega no colégio e ela faz a conta na hora e fala, meu Deus, a distância não está correta, a quantidade de alunos ultrapassou muito. E a escola particular vai trabalhar com medo. Exato. E a escola particular, ela cede a pressão do pai. Exato. De uma forma maior. Já o professor de escola pública, ele tá lascado por outro lado. Sim. Né? Então, por causa da infraestrutura, obviamente.
né? Assim, meu marido também é professor, me esconde as situações, porque ele sabe como eu sou, né, já. Então, ele não me conta como as outras pessoas contam, como uma amiga em comum nossa contou para lá, enfim. Mas, assim, a realidade é que já é um espaço de aglomeração, né? A escola é um espaço de aglomeração. Então, por pressuposto, ela é vantajosa para o vírus. Você pode ter N protocolos de segurança, mas quem vai garantir a fiscalização desse processo? Que é outra coisa que não acontece. É a fiscalização. Não, isso não acontece. Você tem protocolos no comércio, não acontece na escola, não acontece... Então, assim, você tem protocolos, mas quem está fiscalizando efetivamente esses protocolos? Como a Lari falou, no caso das escolas particulares, as outras pressões que sofrem, né? Assim, é aquela coisa do pagou, mandou. Então, você tem a educação como mercadoria, já é a outra realidade. Outra questão. Né? Os professores sim, você tem do outro lado também crianças que estão atrasando a própria cognição, porque estão em casa, não estão socializando. Assim, outra coisa que eu acho que a gente precisa também se conscientizar é que, assim, absolutamente ninguém vai passar ileso por uma pandemia. Você não vai sair bonitão e falar assim, nada aconteceu comigo, foi perfeito para mim. Todo mundo vai ter perdas. Perdas de pessoas, perdas físicas, né? Perdas emocionais. De desenvolvimento econômico. Isso, assim, não tem como evitar numa pandemia. A gente não pode naturalizar, mas não tem como evitar. Mas, obviamente, que a educação e o espaço escolar é uma convivência extremamente importante, fora ou dentro de uma pandemia. Então, se é esta a realidade, qual deveria ser a atitude, na minha opinião? Esses profissionais deveriam ser priorizados. Assim, profissionais de saúde em primeiro lugar, porque, né, não existe a linha de frente. Vocês são aqueles que dão primeiro, né? Depois, para mim, são os professores. Os profissionais de saúde e também os que trabalham nos hospitais. Porque aí tem a parte de limpeza, tal. Todos esses profissionais estão na linha de frente. Né? Em outras, um é o espaço hospital, o outro é a escola, o outro... Mas são linhas de frente, estão mais sujeitos ao risco, mais abertos ao risco. Então, para mim, assim, voltar às aulas significa você priorizar a comunidade escolar também. Porque não dá para você... Porque o aluno tem até a chance de ter uma educação híbrida, um ensino híbrido. Ele fica em casa ou ele vai para a escola, ele tem essa opção. O professor que tem filho em casa, que tem mulher, marido em casa, que tem, né, correndo risco de trazer tudo isso para dentro de casa também e correndo risco. Os que têm comorbidade, nas escolas particulares, por exemplo, eles estão podendo escolher, desde que provem as comorbidades, eles estão podendo manter o ensino online, em algumas escolas, tá? Não são todas. Tem realidades diferentes. Escola pública. Escola pública, os caras estão desesperados. Os caras estão desesperados, literalmente. Tem gente já pedindo afastamento, gente ficando pirada, porque não dá conta. O convite que eu penso que é importante a gente fazer aqui para a população é, em vez da gente julgar o professor que está apavorado pelo risco que ele corre e coloca a família, ou ele julgar as mães e os pais que estão desesperados porque os filhos não estão na escola, a gente juntar forças para pressionar o nosso governo em todos os níveis. Exato. Esse é o foco. Para que campanhas sejam feitas, campanhas de vacinação e campanhas para a prevenção. Este é o convite que fazemos aqui neste momento. Eu queria passar a palavra para a Cláudia. Sim. Na verdade, eu fiz a leitura, né, do protocolo aí de retorno às aulas da Secretaria da Educação, que prevê uma série de questões, né? Então, fala do uso do álcool, fala do distanciamento, fala desse ensino híbrido, né? Com algumas salas presenciais com um limite de alunos e também de algumas salas com educação à distância e do rodízio dos alunos, fala
desse espaço físico que vai ser ampliado, fala da ventilação, da circulação, fala também da questão do material escolar, né, e da reposição. Cair um lápis no chão, alguém vai pegar, vai higienizar e a criança tem que ter um outro para uso de imediato, né? Fala da questão da alimentação, nas escolas particulares falando um pouco da questão de levar a alimentação, na escola pública falando do fornecimento de marmitas e de alimentação individualizada, fala do investimento de milhões para que tudo isso aconteça de uma maneira correta, mas não fala de quem vai fiscalizar tudo isso, né? Então, eu imagino que o grande problema aí, onde a gente se esbarre o tempo todo e onde gere insegurança aos pais, possa estar relacionado a essa questão da fiscalização, né? Tudo isso vai acontecer no papel, na teoria, mas na prática, como que tudo isso vai acontecer, né? O próprio aluno que vem para abraçar o professor, embora fale que o professor recebeu treinamento e orientação acerca dessa acolhida e etc., né? Aquele aluninho que está 1 ano longe da escola, né? E vem para abraçar o professor, como é que isso vai ser feito, né? Eu entendo que é uma tentativa do Estado de fazer essa retomada. Eu seria omissa se eu dissesse que que na instituição em que eu trabalho, por exemplo, nós tivemos um pouco mais de 1 dúzia de casos confirmados de criança positivo, Covid, no mês anterior, no mês de janeiro, né? Então, as crianças têm, sim, se contaminado, porque o pai leva para a praia, né? Leva para o shopping, leva para, enfim, outros lugares. Isso tem acontecido, e embora até o momento a gente não tenha visto acometimento grave em criança, o Reino Unido publicou essa semana e recentemente uma síndrome que foi evidenciada em crianças pós-Covid, que desenvolve basicamente uma vasculite, uma inflamação no sistema circulatório, podendo causar até aneurismas, né, infarto, enfim, o sistema cardiocirculatório. Então, é tudo novo, e é novo para todo mundo, né? Até então, a gente ainda não tinha nenhum estudo com relação ao Covid nas crianças, e os primeiros estudos vêm mostrando aí que me parece que há também alguma coisa na ordem de sequela na criança pós-Covid. Eu não tenho autonomia para dizer para quem aí nos acompanha e tem criança em idade escolar se seria o ideal enviar ou não a criança para a escola. Eu acho que isso é de competência dos pais mesmos, né? E eu concordo com a sua fala, Larissa, no sentido de pressionar e de investigar, né? Eu acho que os pais têm que estar indo nessas escolas, têm que estar se convidando a entender como que vai ser essa dinâmica, e precisam ser convencidos de que existe um real comprometimento da comunidade escolar para que os seus filhos possam ir para a escola com segurança, e para que esses educadores possam exercer a sua profissão também com segurança. Tá? A questão da comorbidade é um fator também, né? A gente sabe que a diabetes, a hipertensão, que são as comorbidades mais comuns aí da população, também influenciam nesse processo de facilidade, né, de grupo de risco para poder contrair o vírus. Então, eu acho que são pensamentos aí que precisam ser refletidos em conjunto. Bacana. Refletir em conjunto, agir em conjunto, em tempos, para mim, particularmente, a coletividade é a solução para quase tudo, se não tudo. Mas em tempos de pandemia, especificamente,
ou a gente aprende a refletir coletivamente e a agir coletivamente, ou não vai ter muita gente para aprender mais nada em pouco tempo, infelizmente. O pacto é coletivo. Não existe essa. É minha opinião. Eu, gente, vou falar a verdade para vocês. Quando eu ouço essa, eu já não tenho mais paciência e politicamente correto para esta frase. É minha opinião. Não existe opinião neste caso. Existe que você não é uma ilha e você precisa dos outros, e assim como você, todas as pessoas que habitam esta terra têm um direito constitucional e primordial à vida. Então, assim, é um pacto coletivo, não tem essa de eu acho isso, é minha opinião. Vai estudar, se informar, se cuidar e cuidar do outro, porque só assim sairemos dessa situação. Não existe solução individual numa pandemia. E com esta frase... Maravilhosa frase. Mas você tem toda a razão. Eu devo dizer que, mais uma vez, o tempo voou. Mais uma vez, não conseguimos fazer todas as perguntas. Eu selecionei as que têm mais a ver tecnicamente com, né, a realidade de vocês, e que o público também tem mais dúvidas, justamente por ter esse fator mais técnico, né? Mas a gente ainda vai ter outras oportunidades ainda de conversar sobre isso, e espero que num outro contexto, num contexto melhor em relação ao que a gente tem hoje. E mais uma vez queria agradecer Cláudia, Thaís e Lari por a gente compartilhar todo esse momento aí de conhecimento científico, né, que é muito importante reforçar, e dizer que as pessoas, eu acho que vocês também têm as redes sociais, eu acho que se as pessoas tiverem dúvidas também, né, vocês também podem ajudar nesse sentido nas redes aí. Sim. E a gente também no Elabora, também vocês podem trazer questionamentos e a gente busca profissionais para responder esses questionamentos. O importante é se informar com quem está fundamentado na ciência, nas pesquisas, nos órgãos de saúde competentes, e não em achismo, não em ideologia. Esse momento não é... A questão da pandemia não é uma questão ideológica, gente, é uma questão científica puramente. Então, vamos tomar cuidado, sabe, com quem está defendendo questões embasadas no negacionismo, no terraplanismo, no olavismo, ou não sei no quê, porque... A ciência está aí, a ciência não sabe de tudo ainda, porque, como a Cláudia disse, é novo para todo mundo, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as informações que a gente absorve, porque nem sempre o caminho mais fácil, e isso não é só na pandemia, é em tudo na vida, nem sempre o caminho mais fácil é o mais adequado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, eu também gostaria de convidar vocês para o dia 16, na próxima terça-feira, às 19 horas, nós teremos outro Elabora Entrevista com o médico infectologista, ex-ministro da Saúde, deputado federal Alexandre Padilha, que vai conversar com a gente sobre a situação da Covid no Brasil e como os diferentes poderes estão atuando no controle da pandemia aqui no nosso país. E mais uma vez, obrigada, Cláudia, obrigada, Thaís, obrigada, Lari. Foi muito bom estar aqui com vocês de novo e trocar esse conhecimento todo. Eu quero agradecer, quero falar da minha alegria de poder estar nesse espaço, da sensação gostosa de se sentir útil, levando informações para as pessoas que nos acompanham, né? Você falou do médico infectologista, e eu queria só fazer um adendo, Flávia, dizendo que dentro desse momento pandêmico, existe muitos médicos falando muitas coisas, né? Mas o que deve ser ouvido nesse momento é o infectologista, tá? É o infectologista que trata esse tipo de situação, é o infectologista que tem domínio desse tipo de situação, e você não vai ouvir nenhum infectologista, até o presente momento, falando mal da vacina ou convidando você a tomar, a fazer automedicação ou coisas do tipo, tá bom? Então, quem tem propriedade para dizer
é o médico infectologista. Se você tiver dúvidas, uma fonte segura é a Sociedade Brasileira de Infectologista. Você pode buscar também no Butantan. Eu estive no site da Butantan essa semana, achei coisas lindíssimas, gostosíssimas e fofíssimas acerca de vacina e de outras informações tão importantes, tá? Quero agradecer o espaço do Elabora, quero dizer para quem está nos acompanhando aí, que se quiser alguma informação adicional, vocês me encontram no Elabora, eu também sou parte do Espaço Elabora, e quero mandar um beijo, aproveitando e encerrando, para os meus filhos que estão aí acompanhando a live, e para o Francisco. Porque o Francisco, Thaís, a Cláudia já tinha falado para a Cláudia, mas o Francisco, antes da entrevista, ele sempre vem, mamãe, boa entrevista. E hoje ele falou assim, manda um beijo para a tia Lari e para as doutoras. E elas não, como elas não me conhecem, você fale para elas que eu sou o Francisco, seu filho. Ai, Francisco lindo, um beijo. Beijo, Francisco. Beijo para a Água, gente. Beijo, tá vendo? Virou aquele momento, um beijo para minha família, pro meu pai, para minha mãe. Mas, bom, para finalizar, eu gostaria também de agradecer muito, infinitamente, aliás, esse espaço para fala. Espaço Elabora, parceiríssimo, né? Quem tiver dúvida, encontrar pessoas maravilhosas nesse lugar, então busquem mesmo o Espaço Elabora. E realmente, pessoas que têm embasamento científico. Hoje é dia da mulher cientista, gente. Parabéns a tantas e tantas mulheres que lutaram e lutam pelo conhecimento. Então, esse é o ponto. Acreditem na ciência. Se você é contra a vacina, você é contra a vida. Se você se automedica, tome cuidado, isso é um risco. Busque profissionais capacitados e que tenham embasamento técnico, científico. Porque profissional bom e ruim está cheia por aí. Cabe a nós procurar a melhor opção, estudar, né? Porque é muito simples ver fake news e disseminar. A gente precisa buscar informação mesmo, estudar. Não é fácil, mas somente o conhecimento vai trazer essa informação correta. Tá bom? Obrigada pelo espaço. Beijos. E, Francisco, um beijo maior para você, viu? Ele já respondeu, o pai respondeu por ele nos comentários, né? Vocês estão mandando, ele já respondeu outro. Vamos encerrar, gente, com essa demonstração de afeto das crianças. Um beijo, até a próxima entrevista. Beijo. Até mais, um beijo. Boa noite.